Boa noite, estamos começando mais um Urecast e eu quero trazer um dos pioneiros, Ti Lima, para falar um pouco sobre o RPG. Olá, boa noite. Vamos lá. Diga o que é que você quer saber. Por onde começamos? Eu sei que muita gente gostaria de saber o que era RPG, gostaria de jogar, mas eles realmente não sabem o que é. O que seria um RPG para você? Se a gente fosse trazer uma tradução literal, né, o RPG é o jogo da interpretação de papéis. Mas para trazer uma coisa mais simples, eu poderia dizer que o RPG ele é um teatro jogado, onde você tem uma planilha, uma ficha, um papel onde está escrito o seu personagem, suas características e todas as definições que você pode dar desse personagem. Você decide as ações deles através de jogadas de dado. Então, o que você quer fazer, correr, pular, saltar, atirar, tudo você faz decidido através do resultado de dados multifacetados. Porque o pessoal conhece os dados de 6 lados, são os mais comuns, mas tem dados de 2 lados apenas, até dados de 100 lados. E a dinâmica dos dados interfere na jogabilidade? Isso a gente vai ver de acordo com cada regra de cada jogo de RPG. Que embora RPG ele seja uma definição para um tipo de jogo, mas existem cenários de fantasia medieval, cenários de fantasia gótica, cenários de terror, cenários de suspense. Então, cada cenário ele estipula um tipo de jogo onde dados eles podem ou não podem ser relevantes. Um cenário de fantasia medieval, o mais conhecido que a gente tem hoje em dia é o Dungeons and Dragons e o Pathfinder. Né? Dentro de cenário, dentro de jogos que são internacionais. Dentro de cenário nacional, a gente tem se destacado muito, que é o Dragon, e um cenário que já tem um certo tempo, que é o cenário de Tormenta. Então, assim, eles são cenários que eles requerem muito mais resultado de dados e menos da interpretação, menos da ação, menos do teatro do jogador. Tem outros cenários, como Shadowrun, Mundo das Trevas, Cthulhu, que eles pedem um pouco mais de climatização, pedem um pouco mais de ambientização, eles pedem muito mais do jogador em si do que do resultado dos dados. Você já jogou? Shadowrun? Poderia nos falar um pouco? Shadowrun ele começou na década de 80, não lembro exatamente o ano, não sei se foi 85 ou 86. Posso até estar errado nisso. Shadowrun ele é um cenário cyberpunk, né? Ele trata de um futuro distópico que ele mistura uma fantasia medieval com uma ficção científica. Shadowrun ele fala muito sobre a volta da magia dentro de um cenário futurista. Né? Shadowrun ele traz uma temática que ela vem evoluindo de acordo com a passagem do nosso próprio tempo. Tem uma passagem que eu acho um Shadowrun muito interessante, que dentro do livro ele fala que o céu parece uma imagem de televisão chiando. Isso é uma coisa do meu tempo, né? Que hoje em dia a televisão digital a gente não tem mais isso. Shadowrun ele é um cenário maravilhoso. Tem um amigo que tem um canal ótimo também, que ele joga muito isso, entendeu? Eu tive poucas oportunidades. Eu joguei Shadowrun terceira edição, tive a oportunidade de jogar algumas vezes o Sexto Mundo, e ele é muito bom. Ele é um cenário que eu diria que o narrador, ou mestre, né, ele tem a opção tanto de trazer um jogo mais interpretativo, deixar que a coisa seja mais fluida, dependendo menos de dados, como ele pode exigir que o jogo ele seja mais regrado, a coisa seja mais metódica, a coisa seja mais fichada. Shadowrun te dá essa possibilidade. Eu sei que muita gente tem muita vontade, não sabe como é que funciona o mecanismo de construção de uma ficha. Isso vai de cenário para cenário. Tem alguns jogos, como por exemplo o Mundo das Trevas, que eu já falei, que é basicamente você pintar a bolinha.
As fichas, elas têm uma quantidade, elas têm uma determinada numeração, então você sai preenchendo de acordo com os requerimentos que ela pede, certo? Outras fichas, elas dependem de alguns cálculos, tem perícias, tem habilidades que dependem de determinados números, determinados resultados. O principal que o jogador de RPG precisa é ter o hábito da leitura. É você ter fontes de inspiração, é você saber onde você vai tirar alguma coisa, onde você vai tomar alguma coisa. Porque para você construir o seu primeiro personagem, antes de você chegar na ficha, você tem que ter ideia do que você vai querer jogar, como você vai querer jogar, com o que você vai querer jogar. Então, vou jogar RPG pela primeira vez, certo? O que é isso aqui? Então você precisa ter um mestre, narrador pronto, para te explicar que, olha, esse cenário ele é um cenário de fantasia medieval, que tem um toque de ficção científica. Tá, beleza, então eu posso fazer o quê? Você pode fazer um elfo que utiliza um arco que ele é feito de raio laser. Um exemplo. Então, para o jogador ele poder chegar nisso daqui, então ele tem que ter um básico que o mestre apresenta a ele, explica a respeito do que é, e de acordo com as ideias que ele tem para o personagem, vai ser feito aquilo que ele quer, adaptado às regras que o cenário propõe. Sobre o XP, como é que funciona? Eu sei que muita gente quer upar, mas é um processo rápido, longo, como é que funciona? Hoje em dia, o mundo está muito corrido. Né? A gente tem veículos de comunicação que deixaram de estar acessíveis na palma da mão e agora já estão acessíveis até a lente de óculos. Então, assim, jogos de RPG, quando eu comecei a jogar RPG há quase 30 anos atrás, era um nicho que somente um determinado nicho de jogadores tinham. Então, o RPG ele era um nicho de nicho. Né? Que sempre teve aquele pessoal nerd, que sempre foi muito vítima de preconceito, naquela coisa toda. E dentro dos nerds ainda tinha aquele nerd que jogava RPG. Então, assim, a gente sempre leu muito. A gente sempre teve muita referência de jogo, de videogame. A gente teve muita referência de filme, muita referência de autores de livros, principalmente autores de ficção científica. Então, para a gente chegar no quesito experiência, a gente tem que ver qual é a proposta que a mesa de RPG tem. O que é experiência? É você ter números suficientes para você conseguir evoluir seu personagem e ele adquirir características. Se a proposta da tua mesa for uma mesa curta, devido a essa passagem de tempo, o tempo hoje em dia está muito apertado, até mesmo para o pessoal que é mais novo, até porque existem outras opções, entendeu? Existem outras acessibilidades graças a essa coisa da globalização. Então você dá muito XP. Mas se você conseguir encontrar um grupo de pessoas que joga, que quer jogar, que tem o intuito de levar a coisa à frente, então é interessante que tanto o mestre quanto os jogadores sentem, conversem. Vocês têm mais ou menos uma ideia de quanto tempo de mesa? 1 mês, 2 meses, 3 meses? Então essa questão da distribuição de XP é mais o quanto a diversão vai durar e a proposta que a mesa tem de ter uma evolução lenta ou não, do que uma questão numérica em si. E sobre sua experiência como mestre... Narrador. Tem diferença. Há uma diferença? Tem diferença. Qual é a diferença? Porque, veja só, o mestre, ele basicamente, ele é aquela pessoa que pega a aventura, controla a aventura, tem ela já pré-escrita, trabalhada, e ela direciona as regras e faz com que o grupo siga aquilo. A gente encontra mais mestres em sistemas de aventura medieval. Por quê? Porque eles utilizam muito de tabelas, eles utilizam muito de sistemas, certo? Quando você vai jogar uma fantasia medieval, Dungeons and Dragons, Pathfinder, ou Dragon, você pode deixar as aventuras pré-prontas, você pode soltar o pessoal dentro de labirintos, dentro de calabouços, dentro de montanhas, dentro de dungeons, né? Basicamente isso. Você pode já pré-programar que tipo de inimigos você vai enfrentar eles ali. Então o mestre, ele é alguém que comanda a aventura. Quando você parte para narrador, que é onde eu me enquadro,
porque a minha área de atuação é Mundo das Trevas, que é o cenário de vampiro, mago, lobisomem, fadas, aparições, certo? A gente não dita, a gente planeja uma história, a gente narra um ambiente, descreve um ambiente e em cima daquelas interpretações, em cima daquilo que as pessoas vão narrando, vão dizendo que vão fazendo, as coisas vão acontecendo, a história vai se desenrolando. Então, o narrador, ele é mais fluido, ele deixa a história mais solta, deixa mais a cargo do jogador que a coisa aconteça, e ele simplesmente direciona aos poucos, ele sai modelando à medida das coisas que vai acontecendo. O mestre não, o mestre ele já tem um traçado. Se você entra em uma dungeon, você pode simplesmente dizer que a única saída da dungeon é no final dela. Um exemplo. Quando você está narrando uma aventura de vampiro, você diz, você entra no prédio e você vai buscar determinado objeto que está no cofre. Como você vai entrar, por onde você vai entrar, isso aí fica totalmente a critério do jogador. Então, assim, uma dungeon, para quem está iniciando, ela é altamente de um nível que você pode perder seu personagem em uma dungeon logo de cara. Depende da proposta. Se o narrador ele for preparado, se o mestre ele for preparado, então se é um grupo que está começando agora, primeira sessão nunca é legal você perder personagem. Mas é possível? É possível. Mas é interessante que ele tenha condicionamento, certo? Para saber direcionar aquele pessoal, para saber levar a aventura de um jeito que se torne divertido. O papel embora exista dentro de jogadores de RPG, existe a mitologia. Porque o papel da gente de criar um mundo, o papel da gente de criar uma situação, né? No meu caso, eu crio todo um cenário, né, para diversas obras dentro de um mesmo enredo. Então, eu acho interessante esse papel de criador e ver o que as pessoas vão fazer em cima daquilo ali, em cima do que os personagens dos jogadores me apresentam, eu vou criando histórias, eu vou desenvolvendo em cima daquilo ali. De repente, numa mesa que eu estou jogando com um pessoal, eu aproveito os personagens deles, utilizo como coadjuvantes em mesas que eu estou jogando com outras pessoas. Então, essa questão um jogador ele pode morrer numa dungeon? Pode. Mas aí eu pergunto, até onde isso vai ser legal? Até onde isso vai ser promissor? Talvez exista uma lição de cooperativismo que possa ser aprendido. Talvez algum tipo de ensinamento possa ser passado para o jogador em determinada situação, que é muito mais útil do que simplesmente a teu personagem morreu. Porque uma coisa que é muito frequente em mesas de RPG, que a gente vê em alguns jogadores, é que quando você faz um personagem, é diferente de você sentar de frente para um console e você comandar um boneco. Então, quando você pega um personagem de um jogo de RPG, então você está dando uma vida, você está criando uma história, você está dando um embasamento, você está dando um motivo de existência. Então, sentar para criar um personagem é todo um processo de construção que requer um certo tempo. Lógico, quando você encontra jogador interessado, é essa a proposta, não é você chegar num evento, a primeira vez que você senta, você vai jogar um pouco. Mas quando você pega, por exemplo, um cenário feito Shadowrun, que é um cenário que já tem mais de quase 30 anos, eu acho, ou mais de 30 anos, não sou muito bom em matemática. Você pega um cenário feito Shadowrun, onde a história ela se trata desde 1985, já se passam por 6 edições. Então existe toda uma riqueza de detalhes, existe toda uma riqueza de criação nisso aqui, que você simplesmente sentar, riscar uns pontinhos e fazer um bonequinho não é algo que vai te trazer a experiência que esse jogo traz. Então, matar um personagem numa primeira sessão ou dentro de uma dungeon, eu não acho que seja uma coisa muito divertida. Eu suponho que possa gerar traumas e de um efeito colateral oposto, né? Acho que o jogador ele tem aquela vontade de jogar e
E de Quando repente ele se há essa traumatiza, introdução, não aproveita aquela experiência, não foi mestres aquilo. não matem pessoas no primeiro jogo. A partir da terceira sessão pode. Então, assim, na sua experiência, nesses 30 anos de RPG como narrador, você nota alguma diferença na geração atual? Ou tu acha que a centelha de fogo ainda permanece neles? Porque eu creio que RPG, todo mundo tem interesse em conhecer, mas eu acho que é para poucos, que realmente são poucas pessoas que levam a sério. Hoje em dia, jogar RPG ficou mais fácil. Né? Quando Antes eu comecei, era mais difícil porque os livros eram absurdamente caros. Ainda continuam muito caros. Não é? Mas, assim, antigamente, você jogava RPG. Eu comecei jogando First Quest, que ele é o que hoje em dia a gente chamaria de board game. Não é? Que eram miniaturazinhas com um tabuleiro, com cartinhas já prontas, que você jogava com D6, né, que são os dados de 6 lados. Depois de jogar First Quest durante bastante tempo, eu joguei Advanced Dungeons and Dragons. Né, comecei jogando, passei muito tempo jogando a D&D. E assim, a gente jogava D&D, a gente tinha uma Xerox, de uma Xerox, de uma Xerox. Porque os livros eram absurdamente caros. E hoje em dia, você consegue encontrar livros de RPG, tanto de maneiras convencionais, né? Por exemplo, o Old Dragon mesmo, os livros eles estão disponíveis, gratuitos, não é? Os PDFs dele estão por aí, a própria editora colocou. Você pode comprar os livros de forma digital, você pode... algum colega seu que comprou um livro digital pode passar para você. Então, assim, hoje em dia está muito acessível. Embora o preço do livro físico continue muito caro. É uma coisa que eu não consigo entender como é que o hábito da leitura aqui no Brasil é uma coisa que ela é cobrada, mas ela não é estimulada. Esse é assunto para um outro podcast, mas tudo bem. Mas, assim, como no meu tempo, a gente não tinha acesso a muita coisa, entendeu? Ou você era do grupo dos esportistas, ou você era aquele cara que jogava bola, ou você era aquele cara que era o bom na educação física, que você jogava seu vôlei, entendeu? Ou você era aquele cara que simplesmente estudava, certo? Ou você era nerd. A gente no meu tempo não tinha muita opção. Então, assim, encontrar jogadores de RPG... a gente começava jogando na minha casa dia de sábado, de 11 horas da manhã, a gente terminava de 8 horas da noite. A gente passava tardes e tardes e tardes. E hoje em dia, mesmo pessoas que têm essa disponibilidade de tempo, hoje em dia tem outras coisas para fazer, tem filmes para ver, tem séries para assistir, tem rolezinhos para poder dar com seus amigos. Então a coisa mudou bastante. Né? Eu passei uns 6 a 7 anos, mais ou menos, né, que eu estava sem narrar, voltei a narrar, porque fui para um evento de um amigo meu, encontrei um pessoal, vi uma turma que tinha potencial, um pessoal que eu estou jogando até agora, desde outubro, novembro, né, do ano passado. Então, quem eu tenho encontrado, né, dentro desse novo grupo, renovou bastante, né, o público, né, essa coisa da globalização, vamos dizer assim, teve esse lado positivo, né? Pelo menos as redes sociais elas tiveram essa benesse dos grupos que se interessam, pelo menos quando eles se interessam, a gente está encontrando interesses em comum. Então tem aquele pessoal que realmente quer jogar, que tem aquele potencial, que tem o hábito de ler, que tem o interesse em ler, que tem a curiosidade, que tem aquela coisa de procurar. Existe, mas eu diria que é mais difícil encontrar, né, o pessoal hoje em dia que tem aquela gana que a gente teve quando a gente começou, anos e anos lá atrás. Mas quando a gente encontra um pessoal que realmente vale a pena. Eu mesmo, eu comecei jogando com um pessoal novo, tenho 2 jogadores que eles, para mim, eles são uma verdadeira revelação. Porque são jogadores bons, são jogadores que captam a coisa de fazer o personagem, de criar bem o personagem, de entrar no personagem, e jogam comigo um cenário de fantasia medieval, e jogam
jogam comigo o cenário de Mundo das Trevas e estão jogando outros cenários com o pessoal e eles são monstros. Então é legal isso pra gente que narra, que mestra. E sobre sua experiência como narrador, você tem alguma preferência de universo? Mundo das Trevas. Eu joguei algumas coisas, né? Joguei um pouco de Dungeons and Dragons, joguei Pathfinder, joguei Shadowrun, eu joguei Mouse Guard em alguns eventos, joguei Terra Devastada. Como narrador, eu costumo dizer que eu sou um tanto quanto limitado. Eu nunca saí vamos dizer assim, da zona de conforto que foi o Mundo das Trevas. Mas eu posso dizer que em Mundo das Trevas eu sou um narrador completo. Porque todos os cenários de Mundo das Trevas eu narrei, nem que seja um one shot, uma aventura solo. Mas no velho Mundo das Trevas, do Mundo das Trevas clássicos, que hoje em dia está na 5ª edição, vampiro, mago, lobisomem, Changeling, que é o cenário de fadas, aparição, múmia, e todos esses cenários eu joguei, eu conheço, mas outro cenário eu não narrei. Eu fiquei só dentro do Mundo das Trevas. Agora, se você me perguntar qual é o preferido do Mundo das Trevas, eu não sei te dizer. Eu amo todos na mesma proporção. Alguns anos atrás, aqui no Recife, houve o By Night. O By Night. Que englobava sobre o vampiro, né? Você participou? O cenário By Night eu nunca cheguei a participar. Eu já vi algumas vezes. O By Night ele era muito, muito, muito interessante. Agora, a gente tem uma questão que é como a sociedade sempre viu o RPG. Então, hoje em dia, muitas questões estão sendo tratadas com muito mais abertura, as pessoas têm uma cabeça muito mais aberta. Na época que o By Night Recife saiu, foi um pessoal que foi muito inovador. Essa proposta, ela começou, se eu não me engano, não tenho muita certeza disso, eu agora vou nas conjecturas e confiando numa memória que não é muito boa, que é a minha. Ele começou inspirado no By Night São Paulo, que o que é o By Night? É você trazer para uma forma ainda mais teatral, sem a presença de papéis, você interpretar os personagens. Então, o By Night Recife, ele trazia a coisa do vampiro elitista, do vampiro místico, do vampiro punk gótico, ele trazia a imagem do vampiro mais aterrorizante, e você trazia para uma interpretação mais teatral ainda, porque o RPG você joga sentado na mesa. Sim. Você apenas modifica uma voz ou você finge. O By Night você se veste a caráter, você procura determinado ambiente, você tem uma coisa, você tem um componente gestual. Tipo, você vivia realmente o personagem. Você vivia realmente o personagem. Muito interessante. É uma experiência maravilhosa, só que a gente no By Night sofreu muito alvo de preconceito devido ao momento, mas a experiência do By Night é uma coisa que pra gente falar é um pouco difícil. Você tem que ou participar ou ver. E pra mim foi eu vi alguns jogos do pessoal do By Night daqui que foram fantásticos, velho. By Night a gente foi trazer pra uma coisa mais brasileira, chamado do teatro da mente. Quando se fala do By Night, né, ao mesmo tempo, ele se refere a muita treta. Você já ouviu alguma história assim de treta? Realmente ocorria lá no meio? Tretas no By Night, sim. Assim, quando a gente vai tratar de vampiro ele é um jogo que ele fala de política. Então, a essência do jogo de Vampiro à Máscara é você subjugar o outro da pior forma possível. Certo? Eu presumo que, como eles levavam os personagens a sério, eu presumo que não só ficavam no jogo. Eles estendiam certas rixas. Posteriormente,
no exterior do jogo, fora do jogo, né? Rapaz, eu vou ser bem sincero contigo. Se eles exteriorizaram alguma coisa de problemas, eu não cheguei a acompanhar. Aquela coisa, como foi que eu disse, eu sempre fui muito do RPG de mesa. Sim. Entendeu? Sempre foi aquela coisa, aquilo ali, o By Night eu fui para ver algumas vezes, né, que eu nem sabia que tinham amigos na época que conversaram comigo e tal. Eu fui para dar uma olhada, fui para dar uma sacada em jogo deles e nessa coisa todinha, mas com relação a assuntos além disso, eu nunca soube. Ou se soube na época, faz muito tempo, eu não tenho lembrança. Mas não muda o fato de ser uma ideia renovadora, né? Imagine você não interpretar seu personagem, você ser seu personagem. Eu acho bem renovador. Além de ser inovador, quem começa a jogar RPG comigo, eu sempre digo o seguinte: no lugar de você jogar vamos tomar um exemplo. A gente começa uma mesa que a temática é de super-heróis. No lugar de você chegar e dizer assim, eu quero ser o Batman, eu oriento, sempre começa a jogar comigo, a pensar da seguinte forma: se você fosse o Batman, o que é que você faria? Se você tivesse dinheiro suficiente, se você tivesse passado pelo trauma de perder os pais, se você tivesse caído quando era novo numa caverna cheia de morcegos e você fosse podre de rico criado por um mordomo, como é que você comportaria? Você agiria desse jeito? Então, a construção do personagem, a orientação que eu passo para quem começa jogando comigo é que se coloque no lugar do personagem que você cria. Se você fosse um vampiro, como é que você seria? O que você gostaria de fazer? Se você tivesse poderes? Se você fosse o ser que fosse abraçado, transformado em vampiro, como é que você ia lidar com isso? Como é que você lidaria com perda de familiares? Isso aí são temas que ajudam na construção, do desenvolvimento do personagem. Sim, eu sempre procurei encarar dessa forma, porque é muito mais interessante eu me colocar naquele papel, eu me projetar naquilo e desenvolver, do que eu simplesmente, sem ter experiência, sem conhecer nada, eu jogar meu pensamento, aí eu vou tentar fingir ser aquilo ali. Porque a interpretação nada mais é do que artificialmente, superficialmente falando, de um fingimento. Então, para a gente trazer essa questão, para quem está começando a jogar RPG comigo, eu sempre digo isso: se fosse você, o que você faria? Uma boa pergunta. Vamos falar também um pouco, além como narrador, você também tem experiência como jogador. E como você sobressai como jogador? Como você se avalia? Hoje em dia eu costumo dizer que eu passei tanto tempo narrando que eu narro melhor do que jogo. Como jogador, eu costumo não tomar, eu costumo não gostar muito de tomar lideranças. Porque jogador novato, assim como você quando chega novato em um ambiente de trabalho, ou quando você chega novato em um círculo de conhecidos, os novatos eles têm uma tendência a se retraírem um pouco mais, a prestarem mais atenção, a tomarem menos ação. E eu trago essa coisa do narrador para a mesa, onde o meu objetivo é fazer com que determinado jogador se solte, que ele mostre o potencial dele. Então, hoje em dia, como jogador, eu me comporto muito mais como um personagem secundário na história que fica, dá uma dica, conversa com o jogador, diz para ele fazer tal coisa, entendeu? Eu funciono muito mais como um beta para o narrador, dando um gancho, criando uma situação, explanando determinado cenário, do que jogando ativamente em si. Eu narro tanto que eu costumo dizer que eu perdi a prática mesmo de jogar. Mas eu gosto. Embora os cenários que eu gosto de jogar, eu infelizmente não tenho muita oportunidade. Shadowrun é um deles, que é um cenário que eu sou apaixonado, entendeu? Inclusive tenho o Sexto Mundo, ganhei de um amigo meu. Shadowrun é muito bom, ele é um sistema que ele tem umas regras um
pouquinho complicadas para quem é iniciante, mas quem for iniciante, por favor, procure alguém que conheça, entendeu? Alguém que já jogue, e precisamos de narradores de Shadowrun. Precisamos muito de narradores de Shadowrun. Então, gente, esse foi o primeiro episódio. Estamos com Ti. Foi um prazer, meu amor. Prazer foi todo meu. Boa noite, até a próxima.